Olá, então vamos mais uma questão aqui da SpaceX 2022. Ó, questãozinha bem curta, né? Bem direcionada ao mapa. Então, o mapa a seguir: demarcas principais. Então, o que ele quer saber? O que esse mapa traz de contexto? Então, primeira coisa, vamos analisar aqui a aglomeração de pontos no mapa. Então, a gente tem que identificar qual que é o tema desse mapa. Então, a gente tem uma concentração de pontos aqui, ó, nos Estados Unidos, no continente europeu, aí um pontinho aqui, né, que provavelmente é o Cairo, no Egito, Mumbai, na Índia, aí aqui provavelmente Singapura, aí 2 pontos ali na Austrália, né, um deles Sydney, aí Japão, Coreia do Sul e China. Então, assim, a maior parte dos pontos concentrados aqui na Europa e América do Norte. Então, vê que tem um vazio muito grande na América Latina, né? Só pontuando aqui a questão da região ali de São Paulo, né? Aí um vazio muito grande no continente africano. Tem um pontinho pequenininho aqui na África do Sul, um outro aqui, pontinho pequenininho na Tunísia. E aí, por exemplo, o continente asiático também é um vazio muito grande. Dentro do continente asiático você tem só na Índia, a Singapura, China, Coreia do Sul e Japão. Então, existe uma perspectiva que dá para a gente direcionar nesse mapa. Porque, veja só, quando a gente fala de aeroportos, então tem um vazio muito grande aqui nesse mapa para ser considerado como principais aeroportos. Então, várias cidades no mundo possuem aeroportos importantes, inclusive aqui, ó, na Península Ibérica, né, ó, você não tem nenhuma bolinha ali, então como é que vai ser aeroportos? Então, uma região importante ali de chegada de voos para a Europa, né? Aí, a mesma coisa que portos, muitas cidades litorâneas aí faltando, então não tem uma perspectiva muito clara em relação a meios de transporte, nem aeroportos, nem portos. Então, a gente poderia aqui eliminar facilmente essas duas. Aí a gente entra nos parques tecnológicos. Bom, é uma boa proposta, é uma boa perspectiva para a essência do mapa, né? Concentração ali no hemisfério norte, tudo mais. Mas analisaremos as demais. Indústria automobilística. O que acontece? América Latina, você tem aqui, ó, o México, que tem indústria automobilística forte, a própria Argentina. O Brasil tem outros pontos aqui no Centro-Sul que tem uma indústria automobilística forte, né? Então, a gente consegue eliminar essa porque faltam pontos importantes nesse mapa como elemento aí da indústria automobilística. Então, também daria para a gente eliminar a indústria automobilística. Aí, cidades globais, veja só. À primeira vista, a gente pode deduzir como cidades globais. Só que dentro da mesma perspectiva, o que vai acontecer? A gente percebe que... Deixa eu apagar aqui essas marcações. Que se a gente falar de cidades globais, está faltando muita cidade. Por exemplo, no continente africano, a Nigéria, que é o país mais populoso aí do continente, é o 7º país mais populoso do mundo, ó, não tem nenhuma marcação. Então, a China teria mais marcações. Então, aqui, ó, o Paquistão. Essa região aqui, né, do Sudeste Asiático, né, essa área toda aqui, é uma área que ia aparecer muito mais cidades. A África do Sul, Nigéria, a região aqui da Argentina e Buenos Aires, né, a Argentina, o Uruguai, a própria cidade do México. Então, você teria outras marcações. Então, por isso que a gente... Por exemplo, cidades globais, a região aqui, ó, do norte da Europa, né, a região mais fria ali da Europa, não teria esse destaque como está tendo aqui nessa interpretação desse mapa. Então, apesar de ser uma tendência a gente ver um mapa desse aqui, né, pontuado dessa forma e pensar assim, cidades globais, mas infelizmente não é, né? Ou felizmente, aí vai depender do que você marcou durante a prova. Então, cidades globais a gente também elimina, apesar de ter essa pegada de bater o olho e pensar, cidades globais. Então, o que esse mapa traz de tema, então o tema desse mapa são parques tecnológicos. Por aquilo que eu falei no início da questão. Concentração, ó, Estados Unidos, a Europa, então ó, a região central da Europa, principalmente, ó, e o norte aqui da Europa. Então, não é uma distribuição geral do continente europeu.
Aí alguns pontos, né, que destoam um pouco, mas que também continuam colaborando. Então, por exemplo, a região de São Paulo, né, Campinas é um ponto, é um polo tecnológico do Brasil, né? Então a Índia também, apesar de muita gente às vezes desconhecer, mas a Índia é um país referência em desenvolvimento tecnológico, principalmente de programação, softwares. Aí o Japão, que não fica de fora, Coreia do Sul, Singapura. Então, assim, o litoral ali da China, né? Então você tem pontos importantes de desenvolvimento de tecnologia. Por isso nós consideramos aí parques tecnológicos. É isso, moçada. Valeu!